Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e da editora Clepsidra. Eu estou gravando hoje este vídeo porque a gente estava preparando os envios do Nosferatu para os apoiadores do Catarse. E aí, como eu vinha comemorar o lançamento dele aqui com o Felipe, que é nosso designer, nosso diretor de arte, eu acabei trazendo a caixa dele para cá pessoalmente. Falei, não tem por que ficar, né, deixar o pessoal esperar pelo correio. Já trouxe. E a gente decidiu aqui, de improviso, mostrar para vocês como é que ficou. Então, Felipe, você vai se apresentar? Boa noite, pessoal. Sou o Felipe, como ele falou, sou o diretor de arte, né, dos livros da Clepsidra. Estou acompanhando a editora desde 2018. As últimas capas, todas que a editora vem publicando, eu trabalho nelas, em algumas capas e em alguns projetos gráficos completos, como foi o caso desse Nosferatu, que eu estou muito curioso para conhecer. Vamos ter esse unboxing aqui em casa. Estava ansioso para ver como é que ia ficar essa criança impressa, né? Já faz um tempinho. Vamos lá? Neste caso, o Felipe fez o projeto gráfico, a capa e a diagramação, né? Então, assim, ficou na mão dele. Toda a parte visual, o que vocês estiverem olhando, né? A ideia dele é, tipo, a mão na massa dele, né? Eu estou muito feliz também porque, poxa, a gente já cortou aqui, né, as fitas para não ficar perdendo muito tempo, mas pelo que eu já vi aqui já fiquei bem empolgado. Então vamos lá, vamos abrir, né? Você quer fazer as honras, Felipe? Aqui? Vamos lá. Aqui a gente, abrindo a caixinha, temos o pacote principal e a gente tem aqui alguns materiais que foram sendo acrescentados nas metas da campanha, né? Aqui a gente tem esse é o pôster que veio, né? Deixa eu chegar mais pertinho ali. Esse aqui já está emoldurado lá em casa. Quem pediu a opção de pôster vai receber um deste também. Ele vem dobrado assim 2 vezes. Aí a gente tem o postal principal, né? Esse é uma cena do filme. Aqui atrás, o Felipe fez como se fosse ali uma coisa alemã da década de 20, né? Isso, usei alguns elementos de cartões postais alemães da época, né, de inspiração, para a gente construir o nosso postalzinho da campanha. Marca a página, também o Nosferatu de um lado, do outro o reloginho expressionista, né, do Conde Orlok, que está no castelo dele. Que bate meia-noite, né? Que bate meia-noite e acompanha a leitura, né, de quem for desenvolvendo o livro. Esse daqui é um dos postais da Meta Estendida, que foi liberado, uma arte do Albin Grau, que é o produtor do filme, né, e desenvolveu muitas artes de cartazes e conceitos de cenas do filme, o próprio desenho do Nosferatu, né? Então acho que é uma das coisas ricas que a gente quis resgatar nesse livro foram os trabalhos gráficos dele, e tem inclusive um texto dele também dentro do livro, que também eu acho que foi uma das metas destravadas, né, ao longo da campanha. Ele tem uma galeria, né, no livro, só que como o livro vem todo preto e branco, a gente quis mostrar uma arte pelo menos colorida, né? Então, assim, o Albin Grau, ele tem um trabalho muito forte. Ele foi fundador da Prana Film, que é a produtora do Nosferatu. Ele escreveu um texto sobre vampiros, né, sobre a lenda dos vampiros, como parte dos esforços de marketing. E ele fez todos os desenhos conceituais e também os promocionais, os pôsteres, né? E a gente reuniu todas as imagens, né, que estão disponíveis numa galeria no final do livro, né? E a gente colocou aqui para quem quiser decorar o quarto, quem quiser fazer, né, uma moldurinha aqui, né, disponível. Esse aqui também foi meta estendida, né? Porque, bom, para quem não sabe, é uma novelização francesa de 1925 que a gente colocou, né, no livro como atração principal, né, além dessas outras coisas que a gente vai comentar depois. Mas são 2 números desse periódico, Le Film Complet, né, que veio ali 3 anos depois, né, do filme, com alguns dias de diferença na publicação entre o primeiro e o segundo fascículo, né? O primeiro é Nosferatu le Vampire, que é o nome do filme na França, né, o nome oficial do filme, e a segunda parte, né, veio como Le Spectre de la Mort Noire,
que seria o espectro da morte negra ou o espectro da peste negra, né? E a gente colocou então essas duas aqui para vocês como uma amostra, né? Tem também as capas dentro do livro, né? Aí a gente tem a sacolinha, né? Bag de lona, né? Alça colorida. A imagem do monstro, né? E aqui dentro o livro propriamente. Deixa eu mostrar. Aqui, então, a gente valorizou bastante, né, a ideia do hot stamping, né? Então, não sei se dá para vocês terem uma ideia. A única coisa aqui que não é tinta metalizada é o vampiro. Aqui a única coisa que não é tinta metalizada é o texto. E na lombada é tudo hot stamping, né? Então, você quer falar um pouquinho, Felipe, dessa moldura que você criou, assim? Bom, para o projeto gráfico, uma das coisas que eu achei muito significativas de trabalhar é esse formato aqui das portas do filme, que aparecem em vários momentos da cena, que ao mesmo tempo também remetem um pouco a uma janela, né? Então, várias vezes o Nosferatu aparece, né? Através de uma porta, através de uma janela. A imagem em si aqui é da cena do beijo, né? Na hora que ele tá lá em cima dela, é verdade. isso, é a cena do último beijo, né? Você colocou uma mão extra, né? Isso, a gente deu uma trabalhada em cima dele, mas eu acho que a cena se sobrepõe, né? Acho que tem um eco de formas. Eu acho que foi um elemento interessante que ficou bacana de trabalhar, que essa janela forma todas as pequenas janelinhas que tem aqui e forma essa padronagem da moldura, que eu acho que foi uma forma de trabalhar bastante o hot stamping de um jeito que ele ficasse forte, né? Geralmente o hot stamp aparece sempre muito fininho e aqui a gente tem um efeito metalizado muito significativo. Ele predomina, né? Com essa moldura, com as cruzes, né? Tem essa coisa tétrica da atmosfera do filme que a gente quis evocar aqui na capa. Aí do lado aqui tem a tintura, né? O tingimento trilateral, que é uma meta estendida. A gente não usou preto, a gente usou um cinza chumbo muito próximo do preto, mas não é exatamente preto. Tem o fitilho de cetim, né? E a gente pode ir pro miolo agora, então, vamos ver. Aí a gente, né, começa a aventura aqui dentro do livro. Aqui as folhas de guarda, que é uma ideia interessante que a gente quis explorar. É um dos frames do filme em que aparece uma planta carnívora, né? Quando está se falando dos predadores e das presas, né? Que é um dos temas do Drácula, que aparece no Nosferatu. A gente espelhou aqui um frame e surgiu a imagem curiosa da cabeça de um morcego, né? Acho que é uma coisa muito sugestiva. E ficou legal de trabalhar isso na folha de guarda, né? Acho que é uma boa, né, uma boa abertura aqui da parte interna. Esse daqui é a carta que o Conde Orlok manda, né, para um dos personagens da história. Eu acho que, não sei se ele manda, eu acho que ele recebe a carta do Knock, né, que é o Knock que manda para o Nosferatu? Eu acho que é. E aí ele tá lendo quando chega o Ruther lá na casa dele, e a gente fez vetorizado com todos esses símbolos ocultistas que tem na carta, né. Acho que é uma parte gráfica ficou bem legal. E aqui o relógio do Castelo do Nosferatu, né? Que é um relógio bem expressionista, né? Acho que uma coisa que eu quis ressaltar, né, foi sempre essa relação do gótico com o expressionismo, né? Então, esse relógio aqui é bastante expressionista. Na tipografia que a gente escolheu para a obra, a gente trabalha esse jogo, né, de tipografias expressionistas, tipografias góticas. Eu acho que é uma coisa que mantém muito a atmosfera original do filme, né? Tem muito preto, né? As folhas iniciais abrem, né, para essa escuridão do tema. Só comentar rapidamente aqui o sumário. A gente tem então, para vocês terem uma ideia do conteúdo, né? A gente começa o livro com um prefácio do Bruno Anselmo Matangrano falando o que é esse gênero, né? O romanciné, que é a narrativa literária derivada de um filme, né, que geralmente vinha com muitas ilustrações representando cenas do filme, ou que eram literalmente cenas do filme, como a gente fez aqui, né. No caso original, né, do Le Film Complet,
eles tinham um artista pintando as cenas do filme, né? Depois nós temos a novelização em si, né? Então essas duas partes, né, que são umas 140 páginas, com umas 60 cenas do filme, mais ou menos, 50, 60, né? Depois o pós-fácil do Primati sobre toda a história do filme, da produção. Vem depois um artigo do Felipe Vale da Silva sobre a trilha sonora, né? Ou seja, como que surgiu a ideia da trilha sonora no cinema mudo, como que ela evoluiu para algo que eram as kill sheets, que eram pequenas partituras que você poderia encaixar em filmes diversos, dependendo do clima que você queria transmitir, até você chegar a ter trilhas sonoras para cada filme específico, como é o caso aqui do Hans Erdmann, que fez o Nosferatu. Depois nós temos então um artigo do próprio produtor do filme, o Albin Grau, que escreveu sobre vampiros, na época do filme mesmo. Um artigo do roteirista do filme explicando para as pessoas como escrever um roteiro de um filme fantástico, o que é o filme fantástico que surgia no cinema. Depois, uma galeria de anúncios e resenhas, ou seja, quando anunciaram o filme, como que as pessoas falaram, como que elas reagiram, quem foi assistir no cinema, escreveu o que no jornal, né? Como que as pessoas avaliaram o filme, né? Então a gente tem isso registrado. E depois no final uma galeria com as artes conceituais e promocionais do Albin Grau, né? Como esta aqui, né? A gente pegou tudo que tem disponível e colocou no final. Um livro que, bom, o Cid já falou, né? Tem bastante frame do filme, né? As aberturas de passagem. Vou te mostrar algumas ali. Eu acho que é interessante que é um projeto que acaba sendo uma homenagem tanto ao filme em si, né? Você tem um livro-filme do Nosferatu, quanto uma homenagem a esse gênero literário, né? De adaptações, de sucessos do cinema que foram populares na Europa nessa época. Eu acho que a gente acaba tendo uma dupla homenagem, né? Exato. Resgatando o formato do livro-filme e homenageando esse clássico agora que fez esse ano passado. Né? Acho que é um livro que ficou muito, muito bonito aqui, essa parte interna. E eu acho que dá um sabor muito forte do filme, né? Você acompanhando a história, com todas as licenças, adaptações e liberdades que o romancista teve em relação ao que era o filme mudo, né? Mas sempre pautado no filme, né? E ele coloca muito diálogo, né? Então, se no filme você tem pouquíssimos diálogos, aqui ele abusa dos diálogos. Então você vê o vampiro conversando, você vê as pessoas discutindo. Isso é bem interessante, como que uma pessoa na época consegue depreender, né, essas falas de um filme que é tão econômico, né, no diálogo. Uma coisa que eu achei importante destacar quando fui procurar todos os frames do filme para ilustrar a obra, eu acho que é a beleza pictórica mesmo, né? São vários quadros, os enquadramentos são muito bonitos, os jogos de luz e sombra, né? Que é uma das famas do expressionismo alemão, eles são muito ricos e quando você discute o filme é uma coisa que acaba não entrando nas conversas, né? Essa experiência que é puramente visual, puramente cinematográfica do filme. E eu acho que quando você pega esses frames estáticos olhando no livro, você pode ter talvez uma nova visão, né? Um novo olhar sobre as cenas que foram tão bem feitas, com tanto cuidado, né? Tão bem pensadas. Tem essa plasticidade que até hoje tem um ar assim, muito, muito moderno, né? Tem uma coisa que deslumbra. Né? E aí no final a gente tem esses apêndices todos, né, que a gente comentou, e também essa galeria que eu comentei do Albin Grau, né, em que a gente tem as artes conceituais e promocionais. Então, assim, os pôsteres, tudo que ele fez para que a equipe entendesse a visão dele de o que era esse avanço do vampiro ameaçador, né, trazendo a peste, né, isso tudo está aqui registrado, né, e eu estou muito feliz aí com o lançamento. Poxa, tô muito orgulhoso, acho que ficou do jeitinho que a gente queria. Era para ser um livro de 120 páginas, acabou com 304 páginas, 304, né, se não me engano, acho que é isso. E não me arrependo nem um pouco, né, deu trabalho, né, mais do que eu pensava, mas ficou assim, do jeitinho que a gente queria. E ele está em pré-venda agora, né, então se você apoiou no Catarse, você logo já vai receber. A gente já tem livros sendo enviados
em alguns dias, né, poucos dias a gente já vai ter terminado esse processo e a gente vai ter aí uma pré-venda com desconto no nosso site, que é www.seboclepsidra.com.br. Então você pode entrar lá e adquirir o seu com desconto por enquanto, né? A gente vai deixar aí até mais ou menos meados de março e a gente vai mandar os livros da pré-venda depois de terminar os envios do Catarse. Aí depois vai virar uma venda normal mesmo, num preço normal, tá? Mas obrigado a todos que apoiaram, todos que estão ajudando a gente a compartilhar. Obrigado, Felipe. Ficou maravilhoso, cara. Valeu. Obrigado, Cid. Obrigado por ter me dado essa oportunidade. Eu também já, né, poder projetar o design de uma coisa tão especial. Né? Acho que é sempre uma recompensa para um designer conseguir participar de um projeto tão bacana quanto esse. Poxa, demais. Então, gente, um grande abraço. Apareçam lá no site, confiram o projeto, seboclepsidra.com.br. E a gente está aí com outra campanha no ar, do Aparicionista, segunda edição. Confiram lá no Catarse também. Mas é isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Um abraço.